Sabe aquele chamado silencioso que vem de dentro? Aquela vontade sincera de ajudar, de servir? Foi assim que começou a jornada do irmão José Carlos. Tocado pelas dores alheias, ele decidiu que queria ser doutrinador numa casa espírita. Ele não tinha má intenção, só desconhecia. Desconhecia que a tarefa não era simplesmente sentar-se à mesa e falar palavras bonitas aos espíritos. Desconhecia que ali, naquele espaço invisível aos olhos, travavam-se verdadeiras batalhas da alma. E, como muitos de nós, achava que boa vontade bastava. Mas boa vontade é só o começo. Na doutrinação, há riscos reais, para quem fala e para quem escuta. Estamos lidando com consciências perturbadas, às vezes maldosas, quase sempre sofridas. Espíritos que não veem ou não aceitam que já partiram. Alguns se fazem de vítimas, outros manipulam com a sutileza de um psicólogo doentio. E o doutrinador precisa estar ali inteiro, preparado. Nesse vídeo, a gente vai caminhar junto com o irmão José Carlos. Você vai ver os tropeços, os aprendizados e, quem sabe, se ver em algum momento também. Porque talvez você também tenha sentido esse chamado, ou conheça alguém que o sentiu. Mas antes de aceitar esse papel, que é lindo, profundo, mas exigente, é preciso saber o que ele realmente significa. Hermínio Miranda nos alerta: não se brinca com doutrinação. E não é por medo, é por respeito. Respeito ao mundo espiritual e ao sofrimento dos irmãos desencarnados. Respeito à nossa própria saúde psíquica e emocional. A ignorância do doutrinador pode causar danos ao espírito atendido e a ele mesmo. É por isso que a formação é essencial. Então, respira fundo, abre o coração e vem com a gente entender o que significa de verdade ser um doutrinador. Não para desanimar ninguém, mas para mostrar o caminho, com lucidez, amor e responsabilidade. O irmão José Carlos chegou à casa espírita com um brilho nos olhos. Assistia às reuniões, lia livros, se emocionava com os relatos. Eu também quero fazer parte disso, dizia. E não demorou para levantar a mão quando ofereceram um curso de formação de doutrinadores. Mas sabe quando a gente sente que a pessoa está pulando etapas? Faltava chão. Durante os primeiros contatos com os espíritos comunicantes, ele se via perdido. Queria consolar, mas usava frases prontas. Queria orientar, mas não entendia as dores do outro. Não sabia ainda discernir quando o espírito falava por dor ou por manipulação. E sem perceber, abria brechas. Sentia-se exausto depois das sessões, física e emocionalmente. Um mentor espiritual certa vez disse: não se vence o escuro com palavras decoradas, mas com luz que vem de dentro. E isso marcou. Porque luz interior se constrói com estudo, com humildade, com vigilância e com caridade verdadeira. Aquela que não julga, não impõe, mas acolhe e instrui. Nosso irmão começou a perceber que, antes de doutrinar, precisava reformar a si mesmo. A doutrinação é, na verdade, um diálogo profundo de alma para alma. Não é teatro, não é palestra, é escuta, é empatia, é intuição em ação. E para isso, o doutrinador precisa estar em sintonia. Não só com os encarnados, mas com os mentores espirituais que acompanham o trabalho. O erro mais comum? Achar que saber muito de espiritismo basta. Não basta. É preciso ser coerente. É preciso ter uma vida que sustente aquilo que se fala. Porque o espírito percebe. Ele sente. E se não sentir verdade, ele resiste,
ironiza ou até ataca. Certa noite, durante uma reunião mediúnica, um espírito se comunicou com agressividade. Chegou zombando, insultando os presentes. José Carlos, ansioso, tentou responder com firmeza, mas a voz tremia. Usou termos que leu num livro, tentou impor autoridade, mas o espírito ria. E ali ficou claro: a autoridade não se impõe, se conquista. Aos poucos, o grupo interveio. Um médium mais experiente entrou em sintonia e conduziu a comunicação com serenidade. Falou pouco, mas com firmeza. Não debateu. Convidou o espírito a refletir. E ali houve silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer discurso. Após a reunião, o mentor espiritual foi direto. O doutrinador precisa conhecer o mundo espiritual, sim, mas, acima de tudo, precisa conhecer o próprio coração. Porque o espírito que vem sofre, mas também testa. E José Carlos entendeu. O desafio da doutrinação é, antes de tudo, um desafio de autodomínio. Ele passou a estudar mais profundamente, não apenas técnicas doutrinárias, mas a psicologia da alma. Leu sobre obsessão, sobre culpa, sobre os mecanismos da mente espiritual. E percebeu que muitos dos espíritos comunicantes carregavam dores parecidas com as dos encarnados. E que a escuta atenta, às vezes, era mais poderosa do que qualquer argumento. A cada semana, ele chegava mais centrado. Aprendeu a fazer prece antes da reunião, não só com palavras, mas com intenção. Aprendeu a silenciar a mente para ouvir melhor e, principalmente, aprendeu a ser canal, não protagonista, porque o verdadeiro doutrinador não convence ninguém. Ele colabora com a luz. Anos depois, o irmão José Carlos já era referência na casa, mas não por status ou títulos. Era pelas palavras certas no momento certo, pela presença firme e serena, pelo silêncio respeitoso quando não havia o que dizer, e pela humildade de reconhecer que, mesmo ali, ainda era aprendiz. Ele dizia: a cada espírito que escuto, escuto um pedaço de mim mesmo. A dor do outro me ensina a cuidar melhor da minha. E isso resumia tudo. Doutrinar era também um caminho de cura para ele. Porque ninguém sai de uma reunião dessas do mesmo jeito que entrou. O que ele aprendeu, você também pode aprender. Mas precisa querer mais do que ocupar um cargo. Precisa desejar servir com verdade e aceitar o chamado à transformação pessoal que vem junto com a tarefa. Porque doutrinador, na essência, é um servidor da luz. Então, se você sentiu esse chamado, não ignore, mas também não apresse. Prepare-se, busque mentores, encarnados e espirituais. Estude, ore e, acima de tudo, transforme-se. Porque o espírito que chega para ser doutrinado talvez seja o reflexo do que você também precisa curar em si. E ali, naquele momento, dois caminhos se cruzam: do desencarnado que pede ajuda e do encarnado que aprende a servir, na presença invisível, mas real, de Deus. Se tudo isso tocou você de alguma forma, eu recomendo com carinho a leitura de Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda. Esse livro é mais do que teoria. É um verdadeiro guia de campo, lúcido, direto, mas profundamente amoroso. Ele mostra o que ninguém conta: os bastidores espirituais, os erros mais comuns, os perigos reais e, principalmente, como agir com consciência e fé. Foi através dessas páginas que José Carlos e tantos outros se prepararam para servir de verdade. Leia esse livro, é quase como estar sentado ao lado de um mentor experiente, ouvindo conselhos práticos, histórias reais e lições profundas.
E se você sente que chegou a sua hora de compreender mais, aproveita. O link está aqui na descrição do vídeo. E se quiser seguir com a gente nessa jornada de luz, se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo vindo por aí, sempre com respeito, estudo sério e amor à verdade. Que a paz do Cristo envolva você hoje e sempre, e que o seu caminho, seja qual for o seu papel, seja iluminado pela coragem de servir com o coração inteiro. Até a próxima!